E aí, galera, tudo bem? Espero que todos estejam se cuidando, espero que todo mundo esteja tomando, né, as medidas preventivas, né, um período querendo ou não, diferenciado, atípico, tá? Então, sair à rua só se necessário, não esqueça da sua máscara, higienização local, não é isso? Procurar se prevenir para que não seja um recipiente e com certeza, né, não possa afetar as pessoas que você ama ou a você próprio, né? Não podemos esquecer esse momento atípico da empatia, se colocar no lugar do outro. Eu não quero para mim, não quero para ele, daí por diante, tá? Na aula de hoje nós vamos tratar em dois vídeos da questão dos blocos econômicos, né, como eles se estruturam, se dinamizam no mundo, né, pós Segunda Guerra Mundial. Tá, mas para entender um pouquinho disso, nós vamos ver que essa realidade, tá, de dinamismo, crescimento, ou um comércio mais amplo e cada vez mais, digamos assim, efetivo entre as grandes potências, né, querendo ou não, entre os grandes polos comerciais da época, não é uma realidade do século XX. Sabe? Durante, no caso, já o período das grandes expedições ou das grandes navegações, já havia essa realidade. Alguns reinos já buscavam essa ideia de uma economia forte, sem intervenção do Estado, sem o Estado querer, digamos assim, limitar, né, as relações comerciais entre uma potência e outra. E isso vai ficar bem mais evidenciado a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, inclusive porque, por mais que haja aquela ideia, né, de um lado o bloco capitalista, de um outro lado o bloco socialista, a questão comercial vai ter um peso, uma força muito grande. Consequentemente, esse peso e essa força vão ser retratados nas próprias relações comerciais. Então vai ser muito comum, né, dentro dessa estruturação desses blocos aí, às vezes, né, regiões que, querendo ou não, aderem a uma ideologia capitalista, façam ou tenham relações comerciais uma outra que seja de cunho capitalista ou vice-versa, tá? Então, entendendo um pouquinho da criação de como esses blocos econômicos eles se estruturam aí, ó. A globalização vai se consolidar, transformando o espaço geográfico do mundo e contribuindo para um decisivo aumento do comércio internacional, tá? E nessa internacional quebra-se aquelas ideias pré-estabelecidas aí, no caso seja de ideologia capitalista ou socialista e daí por diante. No primeiro momento, o grande bloco que a gente começa a ver, a primeira grande estrutura de bloco econômico é a própria criação da ONU, né? Isso, a Organização das Nações Unidas, que é criada, né, dentro desse expoente aí, no caso da Segunda Guerra Mundial, e ela tem alguns objetivos, tá? Então ela já traz um pouquinho desse dinamismo aí, ó. Olha só, a expressão Nações Unidas será realizada, né, ou idealizada pelo presidente norte-americano Franklin Roosevelt, né, em 1942, na famosa Declaração das Nações Unidas, tá? Quando os representantes dos 26 países vão assumir um compromisso que seus governos vão continuar lutando contra as potências do eixo, tá? Então, na verdade, já é uma parte, né, daqueles que da configuração da luta, né, no caso da Segunda Guerra Mundial, se comprometendo a buscarem o mesmo objetivo contra o seu oponente, tá? Posteriormente, aí vai ser criada em 1945 a famosa, né, ONU. A sua primeira sede, tá, vai ser nos Estados Unidos. Olha só, em 1946 vai ocorrer a primeira reunião da ONU, tá, em Londres, onde vai se estabelecer que a sede permanente das suas organizações será nos Estados Unidos, lá na cidade de Nova York. Tanto que nós temos um prédio que até hoje, né, as pessoas vão lá para conhecer o famoso prédio da ONU, as grandes reuniões, as grandes concentrações e decisões aí visam isso. E a ONU, na verdade, ela traz essa ideia, né, dessas nações que estão, né, ou desses países que fazem parte desse bloco, se comprometerem, buscar um objetivo, tá? Nesse objetivo é ajuda mútua, né, isso, a questão do reconhecimento, querendo ou não, das próprias limitações territoriais, né, um não permitir, né, que um outro venha invadir ou venha querer, né, se infiltrar na realidade ou na soberania de um outro país. Então a gente começa a ver essa construção já aí no caso do Zaire. Ela é uma organização que vai ser criada com o propósito de facilitação da cooperação entre os países. É já bem deixado claro aqui para vocês. Na sua função dentro da sua realidade. Olha só, ela vai possuir um total de 15 agências realizadas que vão atuar nas áreas saúde, presta atenção, finanças, agricultura, aviação civil e das telecomunicações. Elas vão ser entidades independentes vinculadas às Nações Unidas por acordos especiais. E essas agências vão se reportar
ao Conselho Econômico e Social Assembleia Geral, tá? Então nós vamos entender que dentro dessas áreas aí vão chegar a um comum acordo, cada um numa espécie de gabinete para uma conclusão em relação a essas questões. Saúde, agricultura, finança, telecomunicações e, no caso também, a questão da aviação civil. A partir daí, nós vamos ver que, querendo ou não, torna-se cada vez mais abrangente o papel e a própria estrutura da ONU. Ela vai criar alguns órgãos aí, para a partir desses órgãos aí, haver alguns tipos de mecanismo para que a sua função, ou querendo ou não, seus objetivos possam ser cada vez mais, digamos assim, dinamizados. Chegue ao seu alvo. Dentro desses órgãos aí, o primeiro deles é a Assembleia Geral, tá? Principal corpo deliberativo, onde vão se reunir todos os países membros, tá? As suas sessões são regulares, tá? Anualmente, podendo ser realizadas também em outros, tá? Momentos especiais, tá? Então é muito comum nessa convocação anual, na Assembleia Geral, aí onde, querendo ou não, os líderes e os participantes da ONU, tá? Querendo ou não, chegam para essa reunião aí, que geralmente causa comoção, protestos e tudo mais. É muito comum a gente ver isso nesses períodos aí, onde ocorre, tá, essas reuniões. Um outro órgão aí também seria o Conselho Econômico Social, que tem o principal objetivo de promover a cooperação cultural a respeito dos humanos, tá? Então essa ideia das liberdades individuais, das questões que às vezes durante muito tempo ficaram esquecidas, ou são combatidas, né, querendo ou não, por meio da força, consequentemente, entra dentro dessa norma aí da ONU, tá? Do Conselho Econômico Social. Nós vamos ver também dentro desses órgãos aí a Corte Internacional de Justiça, principal órgão da ONU ligado à justiça, onde serão julgadas as disputas que surgem entre os países, tá? Casos de comoção internacional, casos onde nós vamos ver, querendo ou não, até mesmo a questão dos direitos humanos, eles não sendo atendidos, entra nessa Corte Internacional de Justiça aí também, que é um órgão da ONU. O famoso Conselho de Segurança também da ONU, composto por 15 membros, dentre os quais nós vamos ver China, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e Rússia, como, tá? Querendo ou não, participantes permanentes, tá? E aí, no caso, nós vamos ver que esse Conselho, né, de Segurança, querendo ou não, chega também a um comum acordo, tá, dentro dessa realidade aí da promoção do respeito e da paz entre as grandes potências. Tá? Estamos falando de um mundo tipicamente, querendo ou não, além de ser capitalista, mas tipicamente comercial, as disputas são comuns, mas essas disputas elas têm que ter uma espécie de equilíbrio, para que não seja nada tão, digamos assim, vantajoso para um grupo, desvantajoso para o outro, por mais, e também o secretariado, tá? Que vai estar trabalhando diretamente na realização das funções administrativas da ONU, dirigido pelo mais alto funcionário da organização, que seria o seu secretário-geral. Tá? E aí nós vamos ver que essa construção da ONU ela traz essa ideia de paridade, entre aspas, de um equilíbrio para a partir daquilo que querendo ou não, geralmente tratado ou proposto, né, pela ONU nas suas convocações e reuniões gerais, possa ser, querendo ou não, colocado como algo que possa ser base das relações não só econômicas, mas sociais e culturais aí dentro das potências. Além da ONU, nós vamos ver alguns outros blocos aí que, querendo ou não, também pareados ou atrelados a essa questão da própria ONU, tá? O G7, que é a famosa reunião dos países mais ricos do mundo, mais industrializados, né, isso? E aí nessa reunião vai se discutir as questões de globalização, abertura de comércio, problemas ambientais, ajudas financeiras para países em crise, e segundo sua própria cúpula não vai se discutir resoluções decisivas, tá? Para o fim da pobreza ou da fome, apenas as áreas que interessam aos tais países, tá? Então, na verdade, é aquela ideia dessa hegemonia, né, que está dentro desse G20, que posteriormente vai ser passada aí, ou querendo ou não, vai ser complementado para o restante, né, do mundo, que na sua maior parte é influenciado por ele. Além do G7, o G20, tá? Formado aí no caso, né, por alguns países que representam tanto a África do Sul, formado pelos países, além desses países mais poderosos, outros países que se englobam aí, onde vão ter representantes da África do Sul, em alguns momentos, da Ásia. E aí, no caso, o principal foco deles seria na questão do desenvolvimento da estrutura financeira do mundo, tá? Reunindo chefes, né, no caso, nessas reuniões, que são de caráter tipicamente econômico, tá? Dentro dessa questão aí, vai reunir os principais líderes e chefes de estados, dando destaque, né, à geopolítica internacional, com destaque pelo fato de que ele vai se agregar aos países também emergentes, né? Representantes, no caso, tanto da América quanto
da Ásia e também da África, tá? Então isso é um pouquinho dessa realidade aí, das G7 e G20. Próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais dos blocos que são menos hegemônicos, que são locais e que têm a sua estrutura, tá bom, pessoal?